pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. Hoje vamos falar sobre os bebês que chegam ao 8º e ao 9º mês de gravidez em apresentação pélvica. Aqueles bebês que ficam sentadinhos na barriga da mamãe. O que fazer a partir desse momento? Quais os caminhos são possíveis? O Brasil é um país onde o caminho da cesariana quase sempre é a única direção a seguir. Mas será que a ciência mostra que essa direção é a única correta? Existem outras possibilidades, outros caminhos? É isso que a gente vai falar hoje. E eu convidei a doutora Mayara Costa, uma das mais novas obstetras do Instituto Nascer, e uma pessoa que tem uma experiência muito grande na obstetrícia. E vai ser muito bacana conversar com ela. Ela também gosta muito de bebês em apresentação pélvica, também tem muita habilidade com esses bebês. Acho que vai ser um papo bem legal. Fala um pouquinho, Mayara. É muito comum os bebês ficarem de bumbumzinho para baixo? Então, não, né? A incidência é baixíssima. Em torno de 3 a 4% dos bebês apenas vão permanecer pélvicos, né, no último mês de gestação, a partir de 36 semanas. Então, são poucos bebês mesmo, né? A gente tem alguns fatores de risco para que isso aconteça, né? Malformações uterinas, miomas, partos prematuros, porque, obviamente, esse bebê talvez ele iria virar, mas ele nasceu antes desse momento, né? Algumas malformações, né, fetais, os bebês que são muito pequenos, né, para a idade gestacional, líquido diminuído, né, que é uma coisa que não favorece também a movimentação e esse bebê se posicionar adequadamente. Então, tudo isso pode favorecer, mas tem mulheres que vão ter bebês sentados, né, pélvicos, sem nenhum desses fatores de risco, né, identificados. Então, assim, 25% dos bebês, eles vão permanecer sentados até aí, em torno de 28 semanas, né, que é aí até o final do segundo trimestre. No terceiro trimestre, principalmente depois que passa de 30, só 7% vão continuar sentados, né? E a partir de 36 semanas, que é o último mês, a gente vai ter aí de 3 a 4, né, por cento. Então, ainda tem uns bebês aí que vão virar, né, ao longo aí das 30 até as 36 semanas. E depois disso, a gente já tem uma chance bem diminuída desse bebê virar espontaneamente. E como que descobre que o bebê está sentado, gente? Não é no exame de ultrassom, não precisa ser um exame de ultrassom. É na consulta de pré-natal, só o médico palpando ali o abdômen, já é possível determinar a posição do bebê. Então, fique tranquilo. Às vezes, toda vez no pré-natal, o médico vai palpar o abdômen, vai medir ali, e é fácil de reconhecer. Em algumas situações raras, tem alguma dúvida e precisa de um exame de imagem, né? Mas é ali, por volta de 32 semanas, se o bebê está sentadinho, opa, liga um sinal de atenção, né? Porque ele está entrando no 8º mês e aí já começa a reflexão. O que eu posso fazer a partir de agora, né? Não precisa esperar chegar lá 40 para ajudar, né? Tem que começar a tentar ajudar um pouquinho mais cedo, né? Até porque a chance de sucesso, né, de algumas coisas são maiores a partir dessa fase aí, né, de 32 semanas. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho, assim, quando que essa realidade, apontando na direção da cesariana, que não é uma coisa só do Brasil, né? Assim, começou, assim, vamos falar um pouco da obstetrícia mais moderna, nos últimos 50 anos, últimos 100 anos e tal. Sim. Fala um pouquinho onde começou essa mudança na direção de uma cesariana. Então, os bebês pélvicos nasciam via vaginal, assim como cefálicos, né? Isso não era uma indicação de cesariana anteriormente. Esses trabalhos de parto, eles eram acompanhados e essas mulheres eram cuidadas da mesma forma. A gente teve um marco na obstetrícia no mundo, que foi um grande ensaio clínico randomizado, né? Que para quem é leigo, um estudo científico, né, importante, que foi publicado no ano de 2000, ou seja, a gente já está fazendo aí 21 anos dessa publicação, e esse estudo ele demonstrou, né, um aumento da morbidade, da mortalidade, né, dos bebês sentados que nasciam por parto normal. E sugeriu, a partir disso, que o mais seguro para esses bebês era o nascer de cesariana, né? Então, isso mudou no mundo inteiro o olhar para o bebê pélvico, né, que
até então era apenas uma variação da normalidade e não uma anormalidade, né? E o pélvico passou a ser visto como algo, né, problemático e que tinha que ser tratado cirurgicamente mesmo. Isso teve impacto, obviamente, nas taxas de cesariana, que para o Brasil, né, como as taxas sempre foram muito altas, o impacto talvez não tenha sido tão significativo. Essa mudança da cultura pelo mundo, né, depois desse grande estudo, né, esse estudo impactou a assistência ao parto pélvico no mundo inteiro, não é uma coisa brasileira, né? Assim, o Brasil já era um país com uma tendênciazinha a gostar de fazer cesariana, teoricamente, um país com altíssimas taxas de cesariana, como o Brasil, aumentar 3 a 4%, talvez o impacto quase imperceptível. Mas eu sempre faço uma reflexão. Imagina a Suécia, onde 16% dos partos são cesariana, apenas. Né? Então, gente, na Suécia, vamos imaginar, 16%. Aumentar para 20% é um impacto muito grande, assim, em todo o sistema, até a organização desse sistema, o custo desse cuidado e tal. Então, em países com baixas taxas de cesariana, o aumento de 4 a 5% ele é um aumento importante, né? Por isso que esses países começaram a produzir ciência, começaram a estudar, poxa, o que nós podemos fazer? Né? Assim, estudos questionando esse grande estudo e estudos buscando estratégias para auxiliar os bebês ficarem em posição cefálica mais correta ou mais favorável para que o parto aconteça. Então, acho que tudo isso que a gente viveu aí nos últimos 20 anos, eu falo que em 2000, eu estava na residência, eu estava aprendendo obstetrícia. Então, a minha geração, esse estudo, quando ele foi publicado em 2000, até ele virar uma prática, demorou ali uns 2, 3, 4 anos, né? Então, quando eu estava na minha residência, eu ainda aprendia com professores e com instrutores assistência ao parto pélvico, né? Mas a geração ali depois de 2004, 2005, praticamente não aprendeu na escola, né? Muito legal você falar isso, assim. O Brasil e o mundo vive um gap de expertise em relação ao parto pélvico, né? Então, vamos falar primeiro de terapias naturais, né? Que é uma coisa simples. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho assim que o mais importante, de fato, é isso, né? É a mulher saber que ela tem opção, que ela tem escolhas, né? E saber que ela pode ser acolhida, né? Qualquer que seja a escolha dela. De repente, não por aquele profissional que não é experiente, mas que pode ser referenciada para um outro profissional que faça aquele procedimento e tudo. Bom, então, como eu falei anteriormente, depois que passa das 30 semanas, a gente já começa a pensar, né, em algumas alternativas para ajudar esse bebê a nascer. Das terapias naturais, a gente tem as massagens, a gente tem a acupuntura, né, a gente tem a mocha bustão, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa, né, através da combustão de uma erva. São técnicas que não têm assim, uma evidência sólida, né, de benefício em relação ao pélvico, mas que também não tem evidência de dano, né? Promovem relaxamento. A gente sabe que tem muita coisa envolvida ali na pelve, né? Durante a gestação, durante o parto. A gente tem músculo, a gente tem ligamentos, a gente tem tecido conjuntivo. E tudo isso, né? Estando em equilíbrio, favorece o posicionamento desse bebê através de exercícios, de yoga, de respiração, né? E de todas essas técnicas naturais, eles vão ser favoráveis de alguma forma aí, né? Para esse posicionamento, tá? Então, a partir de 32 semanas, a gente já pode usar algum desses recursos. E aí também a gente fala do Spinning Babies, que eu acho que tem, né, um papel aí fundamental e que hoje a gente tem reconhecido cada vez mais os benefícios, né? Para todas essas questões relacionadas a posicionamento fetal. O Spinning Babies também pode ser iniciado a partir da 32ª semana. São exercícios, né? São técnicas, né? Que foram estudadas com esse objetivo, né? De promover esse relaxamento. Isso acaba que modifica, às vezes, até a forma do útero ali, dependendo de como que o tecido conjuntivo ali ao redor, os ligamentos, eles são
trabalhados, e com essa modificação da forma do útero, isso vai favorecer o bebê, né, a virar e a fazer os movimentos que ele precisa para se posicionar adequadamente, tá? É o que eu vejo no dia a dia, né, Mayara? Assim, porque como eu faço versão, né, e poucos colegas fazem versão aqui em Belo Horizonte, então eu tenho recebido cada vez mais gestantes de dentro do Instituto e também de fora do Instituto para buscar algumas estratégias para ajudar o bebê a se posicionar de forma correta. Então eu vejo isso assim muito assim. A ciência não comprova de forma categórica assim, mas o que eu tenho visto de bebês em janeiro nós tivemos 4 bebês. Não tivemos 100 partos no instituto, mas tivemos 4 bebês, 4% seria, né? Teria que ter 100 partos, né? Nós tivemos 4 bebês em apresentação pélvica. 2 viraram espontaneamente com terapias naturais, Spin Babies, e 2 com versão cefálica externa. 100% de sucesso nos 4 bebês que estavam sentadinhos, né? Então, esse caminho das terapias naturais, da massagem, da acupuntura, da moxa, né? Lá no Instituto a gente tem a Morgana, que é uma doula, né? Então tem a experiência da doulagem, experiência do cuidado, e massoterapeuta também, super estudiosa, e faz um trabalho muito bacana com as terapias naturais. Então, né, a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, né? Então, buscar profissionais que tenham experiência, não é qualquer acupunturista, não é qualquer massoterapeuta, não. Sempre procurar saber se a pessoa tem experiência com gestante e tem experiência com versão, que é uma coisa muito pontual, assim. A mesma coisa de Spin Babies, tá? Porque tem muita gente que não tem uma formação adequada, né? Não tem um entendimento profundo de anatomia e fisiologia, né? Para poder aplicar as técnicas de Spin Babies. Isso faz muita diferença no resultado. Exatamente. Então, procurar sempre profissionais habilitados, né? Perfeito. Porque existe, gente, quem está assistindo a gente aqui, assim, eu não tenho, eu estou longe de Belo Horizonte, na minha cidade não tem ninguém que faz Spin Babies, não tem ninguém que faz versão. Existe exercício, existe vídeos no YouTube, existe textos que mostram posições muito simples, né? Posições para auxiliar o bebê a virar, né? O Spin Babies é uma técnica que aí sim é feita guiada por uma enfermeira obstetra ou por um obstetra, né? Tentando ali buscar o máximo de ganho com essas mudanças de postura. Mas existe coisa muito simples que você pode fazer em casa, que é ficar deitada, elevando o quadril um pouquinho, né? Elevando o quadril um pouquinho assim, ou ficar em posição de 4 apoios na cama por alguns minutos. Né? Tem textos que falam, que explicam um pouquinho quais os cuidados que devem ter, para que você possa fazer isso de uma forma muito natural na sua casa. Mas quem tem a possibilidade de buscar um profissional, da mesma forma que a gente falou do massoterapeuta, do acupunturista, buscar um profissional que tenha expertise em Spin Babies, potencializa muito a chance de você poder ajudar o bebê a se posicionar de forma correta. Então, falamos de terapias naturais, né? Então é um caminho, né? Um segundo caminho, né, seria os exercícios de mudança postural em casa e o Spin Babies aí acompanhado de uma enfermeira obstetra. E aí, quando não funciona, né? Esse bebê, ele se mantém pélvico, né? Foram semanas, né? Até chegar até 37 semanas, né? Utilizando todos esses métodos naturais, utilizando o Spin Babies. E aí, ao chegar à 37ª semana, a gente tem uma alternativa, né? Que é a versão cefálica externa, que é uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, é oferecida, né, nos países desenvolvidos, deveria ser sistematicamente oferecida para todas as mulheres que chegam nessa idade gestacional com um bebê pélvico e que desejem, né, porque isso aí vai aumentar realmente a chance de sucesso de um parto normal, né? A versão é uma manobra em que a gente reposiciona esse bebê, né? A gente vira ele dentro da barriga mesmo, tá? Da posição sentado para a posição de cabecinha para baixo, tá? A gente tem, o Emerson vai demonstrar isso, através de movimentos manuais, né? Que não são movimentos firmes, mas mais delicados, tá? Pode ter algum desconforto.
A gente faz isso em ambiente hospitalar na 37ª semana, que é quando o bebê já está a termo, caso haja alguma complicação, né? Não é um bebê prematuro. E utilizamos o ultrassom, né, para avaliar como que está o bebê, alguns parâmetros que são importantes, né? O peso desse bebê, a presença de líquido, a posição da placenta, né? Então, a gente procede essa manobra aí, tá? A gente tem uma taxa de sucesso em torno de 50%, tá? Então, eu gosto de pensar assim, a gente consegue fazer com que metade dos bebês que estavam pélvicos fiquem cefálicos, e isso é muito importante. Quais são, assim, os critérios que contraindicariam, né, uma versão? Para você saber assim, mas será que eu posso fazer uma versão? Então, uma mulher que está grávida de gêmeos, né, a gente já descarta o procedimento, tá? A partir do momento que a sua bolsa rompe, a gente também não pode fazer versão. Se a gente faz uma cardiotocografia, antes de iniciar o procedimento, a gente faz um registro dos batimentos cardíacos fetais para a gente assegurar que aquele bebê está bem, né, para a gente proceder à versão. Então, se a cardiotocografia demonstra que aquele bebê não está legal, a gente também não vai fazer, né, não vai fazer a versão. O fato de ter cesárea prévia é uma dúvida de muitas mulheres, né? Eu já tenho uma cesárea, eu posso fazer versão? Pode, não é uma contraindicação, tá? O fato de ter pouco líquido não contraindica, mas pode dificultar. Tá? A taxa de sucesso é menor, né? A obesidade também é um fator que pode dificultar, mas também não impede a tentativa, né? Isso é claro, porque a gente precisa conseguir pegar ali naquele polo cefálico, né? No bumbum do bebê ali, para a gente fazer esse giro. Então, se tem mais tecido adiposo, se tem mais gordura, isso dificulta, tá? A posição da placenta é uma questão também que tem um valor aí, que não contraindica, mas a gente já sabe que quando a placenta ela está posicionada na frente do útero, né, a gente pode ter uma dificuldade maior de girar esse bebê. Eu acho que basicamente isso, né? Eu falei de uma maneira geral, assim, só para vocês entenderem. Malformações uterinas também contraindicam a gente fazer versão. Então, eu vou chamar aqui, para quem não conhece, a Gislaine é jornalista, foi ex-Miss Brasil, ex-Miss Brasil, né? Não foi, então. E viveu essa experiência. Quero saber como você descobriu a versão, assim. Como é que você descobriu? Você é uma mulher que já estava lá fazendo pré-natal com seu médico, já com 30... Quantas semanas você chegou no instituto? 39 semanas e 3 dias. 39 semanas e 3 dias. Gente Quase do céu. explodindo. A qualquer momento o Pepe poderia nascer. Eu nunca tinha ouvido falar desse procedimento, acredita? E eu só tive conhecimento porque eu tenho o privilégio de ter uma irmã médica. Na época que ela me instruiu, ela era residente lá em Uberlândia. Ela se formou na Federal de Uberlândia. E a médica, que era a preceptora dela, que acompanhava, fazia esse procedimento numa grande maternidade que é referência lá. E a gente, muito amiga, né? Como irmãs, somos muito apegadas. Eu, Geis, eu tô triste demais. Ligava toda semana. O Pepe não virou. O que eu vou fazer? Eu quero tanto parto normal. Eu chorava. Falei assim, olha, eu tô fazendo pilates, exercício dentro d'água, um monte de atividade. O que eu podia fazer, sabe? Tava ao meu alcance de métodos naturais, eu tentei e nada. E aí eu, Geis, o que eu faço? Por favor, me ajuda. Ela falou, olha, Gislaine, a gente faz um procedimento aqui na maternidade em Uberlândia, que é muito tranquilo. É super natural, a gente faz todo dia, várias vezes por dia, só que tem que ser um profissional experiente. Aí ela compartilhou comigo na época um vídeo da Organização Mundial de Saúde. Olha aí, assiste. É indicado, é seguro, não tem perigo nenhum, né? A indicação que eu te dou é de chegar no profissional que seja experiente. Mas, enfim, um colega seu te indicou. E aí, na época, eu liguei para o telefone fixo do Instituto Nascer. O que eu fiz? Fui no Google, pesquisei, Instituto Nascer, Dr. Emerson e tal. Liguei, não dei carteirada, não falei quem eu era, nada. Só falei, olha, eu sou uma grávida que sonha em ter parto normal. Eu estou com 39 semanas. Qualquer momento meu neném pode nascer. E eu sei que o Dr. Emerson é experiente nesse procedimento de versão cefálica e eu quero tentar. Por favor, pede para ele me atender. Arruma um buraquinho na agenda, por favor. Aí ela falou, olha, infelizmente hoje, isso era uma segunda-feira,
ele desmarcou a agenda toda, porque ele vai fazer o acompanhamento de uma moça que entrou em trabalho de parto, e ele se dedica, né, em tempo integral. Quando a mamãe entra em trabalho de parto, ele não vem aqui no instituto. Aí eu falei, não, tudo bem, eu aguardo. Ela falou, vou tentar marcar com ele então para amanhã no horário do almoço, mas não te garanto. Não, eu tenho certeza que vai dar certo, fala com ele, ele vai me atender. E aí, por algum motivo, não sei, de extrema boa vontade sua, no dia seguinte, você deixou de almoçar para me atender. Você nem sabia que eu era. Oh, meu Deus. Uma mãe desesperada que queria ter parto normal. Cheguei lá no instituto, fui super bem recebida, acolhida, né? E a gente começou a conversar e me encantei, né, doutor? Como não se encantar, né? Pelo seu atendimento. Não tem como, porque é totalmente humanizado, muito experiente, né? E aí eu senti muita segurança. A gente fez, você comentou aí, né? Tipo um teste para ver, né, a pontuação, né? Para ver se valia a pena tentar. A pontuação foi alta. Apesar da gravidez já estar bem avançada, a gestação, a minha barriga, ele estava alto, né? Ele estava numa posição que, por sorte, mesmo ele grandão e pesado, era privilegiado. Aí a gente fez ultrassom no próprio Instituto Nascer. E aí eu lembro que você falou, oh, Gislaine, super tranquilo, vou colocar aqui um relaxante muscular. E você, aí cerca mais ou menos de meia hora, a gente começa o procedimento. Tudo bem? Tudo bem. A pressão estava boa, o PP estava ótimo e eu tinha certeza de que ia dar certo. Eu acho que esse pensamento, assim, também, sabe, positivo, de que querer, mas querer, a fé é isso, né? É a certeza das coisas que não se vê, mas a gente espera. Então, dentro de mim, eu já tinha... Eu sabia que ia dar certo, sabe, doutor? E aí, pronto. Tomei, então, né, esse medicamento relaxante muscular, tranquilo. Aí fiquei alegrinha, assim, né? Leve, aquela sensação assim, aquela luz gostosa, uma musiquinha boa. Foi fazendo o ultrassom, ao mesmo tempo você foi conversando comigo de uma forma muito tranquila, foi fazendo o procedimento, a massagem, como se fosse assim, nas laterais da barriga, né? Começou embaixo, aí veio para cima, foi tentando. E assim, qual que é a sensação, mulheres? Eu, particularmente, não tive desconforto, não senti dor. Tá? A sensação é de que dá um certo nervosinho, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é muito tranquilo o procedimento. Eu não senti dor. Depois que eu passei pela versão que o PP virou, a sensação é que eu tinha feito uma massagem redutora na barriga. Essa foi a sensação. Nada mais do que isso. E aí eu me recordo que a gente tentou uma primeira vez, ele fez que ia e não foi. Aí todo mundo respirou fundo. Não, mas calma, vamos tentar de novo, vai dar certo. Falei, não, pode tentar que vai dar certo, pode. Aí tentamos uma segunda vez e ele virou. E na hora foi uma emoção tão grande, né, doutor? Nossa, gente, eu vou lestrada só de lembrar até hoje. Eu chorava de alegria. E só agradeci. Falei assim, doutor, muito obrigada. Deus, nossa, muito obrigada. Estou muito feliz. Ele virou. E aquela sensação daquela pressão na bexiga boa, de quando o neném tá quase para nascer. Eu fiquei muito feliz, muito feliz.